Deus continua a abençoar meus preciosos irmãos e irmãs, aonde você estiver, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Seja para resolver os seus problemas, seja para te abençoar você, mas que a graça de Deus seja sua companheira, aonde você vai. Que ela te proteja, que ela te guie. Eu desejo isso em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Precioso irmão e preciosas irmãs, agradeço primeiramente Deus, o qual está em primeiro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, agradeço por vocês, por acompanhar as pregações, por levar para frente essa pregação, indicando a outro, levando a outro, prostrando a outro, que é isso que nós temos que ser, que nem o vento, disse Jesus em São João 3, que aquele que nasce do Espírito é como o vento. Então, se nós é como o vento leva as nuvens cheias de água. Então, que nós leva a mensagem na lavoura de Deus, aonde ela estiver. Que Deus ricamente abençoe essa pregação, abençoe esse programa, essa live. Que ela tenha um endereço certo, que ela tenha um alvo certo para ser atingido, que é os coração dos eleitos, os coração dos filhos de Deus, e que ela possa trazer ânimo, coragem e força. E é tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos ontem na igreja pregando sobre Esther, e eu gostaria de hoje dar uma passada, naquilo que foi pregado sobre Esther ontem. Porque parece que na igreja, por causa dos horários, as coisas se tornam mais apressadas e as coisas têm que ser um assunto resumido. Enquanto que aqui na live é mais sossegado, a gente pode falar mais detalhadamente as coisas. Porque quando você fala as coisas detalhadas, ela fica mais clara do que quando você fala de uma maneira resumida. Eu estava falando que Assuero, que era o rei, que o irmão Branham, na mensagem O Rei Rejeitado, mostra ele como tipo de Jesus. E ele chega a falar assim, que como o rosto do rei Assuero, ele ficou vermelho quando a rainha Vasti não se apresentou. O rosto de Jesus também está vermelho quando ele convida seus filhos para a ceia e eles enchem de desculpa. Um fala, eu tenho boi, uma junta de boi, tenho que experimentá-lo. O outro diz, eu tenho um casamento, tenho que ir, fui convidado. O outro diz, comprei um campo e tenho que vê-lo. Então aí o irmão Branham diz que a era luterana, wesleyana e a era pentecostal. As três rejeitou o convite para a ceia. O convite para a ceia. Um era boi, outro era campo, outro casamento. Aí vai Lutero, boi, Wesley, campo, os Pentecostes, casamento. Tem um casamento para ir.
Então essas três eras rejeitaram o convite da ceia. Mas aí ele manda ir para os velados e esforçar todo mundo a entrar na festa. Aí entra a nossa era. A nossa era é o dia trabalhoso. É buscar lá para os velados, é buscar as pessoas para... E traga tudo que encontrar, aleijado, traga tudo que encontrar. Isso já entra a nossa era. Entra a nossa era. Então eu estava falando que Assuero, um tipo de Jesus, e que a rainha Esther, um tipo da noiva. Porque até o nome dela, Esther, quer dizer estrela, um tipo da noiva. E que Mardoqueu, o tio de Esther, o qual criou Esther, porque seus pais morreram, e ele ficou na missão de criar Esther. E ele criou Esther de uma maneira muito bem educada. Ele criou Esther de uma maneira muito respeitosa, ao ponto dela chegar a ser rainha, ao ponto dela tomar o lugar que era da rainha Vaste, que é os Pentecostes, né, que rejeitaram. A rainha Vaste é os pentecostais, que rejeitou por causa do casamento, por causa das suas festas. Porque o rei Assuero tinha uma festa, mas a rainha Vaste também tinha outra. Ela não ia trocar festa por festa, ela já tinha dela. Então ela não veio na festa do Assuero porque ela tinha dela. Então a pessoa não vem para a mensagem porque já tem a igreja dele, né? Ele não vem para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo porque ele já tem o dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não vem para uma ceia com lava-pé porque ele já tem a dele, sem lava-pé, sem trabalho. Então ele tem a dele. Se ele tem a dele, ele não vai largar dele para vir na sua. Ele já tem a dele. Então como a rainha Vaste ia largar a festa dela, junto com as amigas dela, para ir na festa de Assuero. Então ela rejeitou. Festa por festa, eu fico na minha. Então, porque é difícil você trazer uma pessoa para Jesus se ela já tem Jesus. Se ela já tem Jesus, você não vai trazer ela para Jesus, porque tem dois Jesus. Tem dois Jesus. O apóstolo Paulo disse, vocês não estão pregando o Jesus que eu preguei. Então tem outro Jesus. O apóstolo Paulo disse, estão pregando um Jesus que eu não preguei. Estão pregando um evangelho que eu não preguei. Eu creio que ele fala isso lá para 1 Coríntios 12 ou 2 Coríntios 12. Estão pregando um evangelho que eu não preguei. Então, crendo no Jesus que eu não preguei. Então, tem outro Jesus. Tem o Jesus que eles pegam, que é o Jesus moderno, que é o Jesus que aceita tudo, que é o Jesus que é a segunda pessoa da divindade. Esses são os Jesus que o mundo religioso prega. Mas o Jesus que Paulo pregou, ele é Deus. Ele é o primeiro, ele é o último. Como ele disse para João lá em Apocalipse, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Então ele mostra que ele é o princípio, que ele é o meio, que ele é o fim. Esse é o Jesus que nós pregamos. O Deus que se fez carne. Não uma segunda pessoa, mas Jesus é a única pessoa. Não tem duas pessoas. Isso é crença pagã. Não é crença extraída da Bíblia.
que na Bíblia Jesus é Deus. Quem falou isso foi Tomé. Deus meu, Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus foi Deus feito homem. Por ele ser Deus feito homem, ele trabalhava nesses dois setores. Tem lugar que ele trabalha como homem e tem lugar que ele trabalha como Deus. Quando ele disse, destruirei esse santuário, em 3 dias levantarei de novo. Ali ele estava falando como Deus. E o santuário que ele disse que ele ia destruir era Jesus. Era Jesus. E o judeu não viu assim, também não creu assim. Porque Jesus disse que era para os judeus foi dado o olho para ver e não ver. E dado ouvido para ouvir e não entender. Foi dado ouvido para ouvir e não entender, e dado o olho para ver e não ver. Assim também a pessoa tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve a palavra de Deus. Agora, o Mardoqueu, o tio de Esther, presta atenção nele. Presta atenção em Mardoqueu. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele criou Esther no nível dela ser rainha. Ele, como tio, criou Esther com respeito, doutrinada, educada. Ele preparou ela para ela ser uma rainha. E quando ela se tornou rainha, que ela estava no palácio, e ele não foi com ela para o palácio. Ele ficou na porta do palácio. E na porta do palácio, ele podia receber informação do que passava com a rainha Esther. Ele era tão preocupado com ela que ele queria saber como que ela estava sendo tratada dentro do palácio. Qual é que é o tratamento que ela estava recebendo. E por isso ele ficava na porta do palácio. E na porta do palácio tinha 2 guardas do rei. E os 2 guardas do rei combinavam como matar o rei Assuero. Estava planejando um meio de matar o rei Assuero. E Mardoqueu soube disso. E Mardoqueu mandou visar Esther. Ele não mandou visar Assuero. Ele mandou visar Esther. Olha bem, irmão. Cormon Branham, na mensagem Fazendo uma Obra para Deus Fora da Sua Vontade, ele fala os 5 deveres da vida cristã. Ele fala, você tem que ter hora certa, você tem que ter lugar certo, palavra certa, pessoa certa. E essa pessoa tem que ser aprovada. Mardoqueu, ele podia mandar notícia direta para o rei Assuero, mas ele disse que não dava certo. Quem tinha que saber da trama dos 2 guardas tinha que ser Esther. Ela que tinha que levar para o rei, não Mardoqueu, Esther. Por isso que tem que ser pessoa certa para cada serviço. Nós usamos muitas pessoas erradas. E essa pessoa errada faz serviço errado. Tem que ser pessoa certa. E essa pessoa certa tem que ter palavra certa. E ele mandou visar Esther.
chegou no mensageiro, falou assim: avisa Esther, o marido dela está correndo perigo. Tem uma trama aqui de 2 guardas, o qual é o homem de confiança dele. Veja bem, meu irmão, o homem de confiança do rei querendo matar o rei. Essa é outra lição que nós aprendemos. Haver pessoa de confiança sua, pessoa que você confia nela e ela que quer matar você. Tem muito assim. Pessoa que você confiou nela e ela quer matar você. Assim eram os 2 guardas. Ora, para eles ser os 2 guardas do rei, tinha que ser homem de confiança. Senão o rei não ia apanhar ele para ser guarda. E ele queria matar o rei, o homem de confiança do rei. O homem que andava com o rei, escortando o rei, querendo matar o rei, planejando para matar o rei. E não acontece muito disso hoje em dia. Pessoa que você considerava amiga, que você considerava companheiro ou companheira, mais tarde você não tem a decepção da traição. E quem é que trouxe aquela traição? Pessoa de confiança que você tinha. Assim era o rei Assuero. O homem de confiança dele, os 2 homens de confiança dele, seus 2 guarda-costas, planejavam de matar ele. Mas Mardoqueu descobriu isso. Mardoqueu descobriu essa trama e mandou avisar Esther. Falou: Esther, seu marido está correndo perigo. Os 2 guardas dele querem matar ele. E a Esther foi e Mardoqueu, e foi no rei Assuero e falou para o rei Assuero. Lá, aqueles 2 guardas seus, um parece que chamava Tebe, não sei o nome do outro agora, os 2 guardas seus estão planejando de te matar. E você confia nele, você anda com eles, você leva ele para escortar. Talvez ia caçar, que eles gostavam de caçar os reis, levava os 2 guardas junto, e não sabia que estava levando os 2 homens que tramavam matá-lo. Os 2 homens que planejavam matá-lo. O perigo estava ao lado dele. O perigo estava ao lado dele. E o rei Assuero mandou investigar a causa. Ele não foi matando os guardas já de cara, não. Ele mandou investigar se de fato era verdade. Por isso, irmão, tem muitas coisas que nós devíamos investigar, que nós devíamos saber se é verdade aquilo que a pessoa está falando. O rei Assuero, mesmo sendo a rainha, sua esposa, que falou para ele mandou investigar para ver se era verdade. O rei Assuero não era homem explosivo. Ele não era homem assim de explodir e fazer as coisas sem pensar, fazer as coisas sem antes examinar. O rei Assuero não era assim, ele aponta para Jesus. O irmão Brana disse: eu não sou de crer em tudo que eu leio. Eu não sou de crer em tudo que eu leio, nem em tudo que eu ouço. Eu não sou de crer em tudo que eu leio, nem em tudo que eu ouço. Falando de livro, falando de jornal, eu não sou de crer em tudo que eu leio, em tudo que eu ouço. Temos que examinar. Vai te matar, tem 2 guardas, quer te matar. Vamos ver se é verdade. Se é verdade, vamos tomar uma posição com os 2. Mas primeiro vamos examinar. Foi examinar, foi investigar, e
acharam que era verdade. Os dois queriam matar o rei. E agora, por que queria matar o rei, eu não sei. Porque talvez era parente da rainha Vaste, talvez era parente dela, talvez era alguém muito apoiado pela rainha Vaste, que o rei tirou ela do reino, talvez era. Porque eles tinham uma mágoa com o rei, ao ponto de matar o rei, queria matar o rei. O rei, descobrindo que era verdade, mandou enforcar os dois, porque a morte dos medos e dos persas era enforcamento. Mandou enforcar os dois. Mas o problema não acabou aí. O problema agora não era na porta do palácio. O problema agora estava dentro do palácio. O problema agora estava dentro do palácio. E quem que era o problema agora? Os dois guardas? Não. Os dois guardas já tinham sido enforcados. O problema era Amã, o braço direito do rei. Lá na porta do palácio era o guarda dele. Lá dentro do palácio era o braço direito dele. Todas as pessoas de confiança do rei Assuero eram traidoras. Todas as pessoas de confiança do rei Assuero era maldosa. Começando com a rainha Vaste, que recusou vir na festa dele. Depois os dois guardas querendo matá-lo. Depois Amã, que era o braço direito dele, levou o rei Assuero fazer uma lei para matar o judeu. E o Amã, por ele não simpatizar com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava quando ele passava, que ele queria que todos se encurvavam quando ele passava. E Mardoqueu não se encurvava. Porque os judeus são ensinados que só a Deus se encurva. Não a homem se encurvar para homem, que só se encurva para Deus. E Mardoqueu era fiel a isso. E quando Mardoqueu não se inclinava para Amã, quando ele saía do palácio, que ele ia para sua casa, ele, pegando ódio dos judeus, porque ele descobriu que Amã era judeu, e ele chegou no rei e falou assim para o rei: rei, tem um povo aqui no nosso meio que ele não obedece à nossa lei. E ele tem as leis dele, e as leis dele não favorecem a nossa. Por que não matamos eles? O rei falou assim, o rei tirou o anel do dedo, deu para a mãe e falou assim: faça o que você queira com esse povo. E esse povo judeu, a Esther pertencia a ele. A Esther era judeu. Então a lei para matar o judeu atingia a rainha. Aqui na porta do palácio, era o rei que estava correndo risco de morte. Dentro do palácio era a rainha. Era a rainha. Não era mais o rei agora, era a rainha. Então Assuero, então Mardoqueu, que é um tipo do Espírito Santo, ele é um tipo do Espírito Santo, ou seja, do profeta, mas ele é um homem que ele muito bom, e um homem que ele desfazia os laços, que ele desmanchava os laços. E quem desmancha os laços não é o Espírito Santo? Você fala, não, é o Mombrana, mas o Mombrana com o Espírito Santo está no mesmo
caminho, está na mesma meta. Porque o irmão Branham não fez nada sem o Espírito Santo. Então, Amã fez essa lei que era para matar todo judeu. Marcou dia 13, era dia 13, e do mês de Andar. O mês chamava Andar. No dia 13 era o dia da execução de todos os judeus. A Esther também ia rodar. A Esther também ia morrer, porque ela pertencia ao judeu. Aí Mardoqueu mandou falar para Esther: Esther, tem uma lei aí, e ela saiu daí do seu palácio, daí de perto de você. Ela saiu aí da sua face aí, que é para matar tudo judeu. Tem até o dia marcado e o mês marcado, Esther. Você vai ficar de braço cruzado. Você é a rainha. Você pode manchar isso. Ela falou: mas eu só posso ir na presença do rei quando for chamada. E faz 30 dias que ele não chama eu. E se eu entrar sem ser chamada, eu posso morrer. Ele pode levantar o cetro, eu vivo. Mas se ele baixar o cetro do rei, eu morro. Então vai depender dele levantar aquela varinha dele, que ele é o cetro dele. Mas tem uma coisa, meu tio. Ora e jejua. Põe o povo para orar e jejuar. E eu entrarei no pátio do rei. Ou para morrer, ou para viver, eu entrarei. Aí, o seu tio Mardoqueu ponhou o povo para orar e jejuar 3 dias. E a rainha Esther colocou a roupa real. Ela colocou a roupa de rainha. E ela entrou no pátio, aonde o rei descansava. E quando ele viu alguém no pátio, que não era de costume ver ninguém no pátio, ela falou: quem é que está aí? Ele falou. Ela falou: sou eu, rei, a rainha Esther. Ele falou: ô rainha, você que está aqui? E ele estendeu o cetro para ela, sinal de vida, sinal de vida. Levantar o cetro para ela é levantar Jesus no Calvário. É levantar Jesus no Calvário como vida eterna, como nós está livre para viver. Deus levantou Jesus no Calvário, o cetro dele, para dar vida para a humanidade. E a rainha, ele falou: rainha Esther, o que você quer que eu faça para ti? Ela falou assim: não, eu não quero que o senhor faça. Eu quero fazer. Você quer fazer? Eu não vim aqui para o senhor fazer algo para mim. Eu vim para fazer para ti. Fazer o quê? Eu quero fazer um banquete para ti. Aí o rei falou assim: que coisa boa. Nunca ninguém fez banquete para mim. Porque era o rei que fazia banquete. Agora a rainha fazer banquete, enquanto que a rainha Vaste não quis nem vir na festa dele, agora a rainha Esther é totalmente diferente. Ela vai sem ser chamada e ela vai para fazer banquete para ele. Ele admirou. Ele ficou admirado, ficou alegre. Aí ela fez o banquete para ele. Aí ele falou: rainha Esther, peça o que tu quer que eu te dou. Ela falou assim: então deixa eu fazer um outro banquete para ti. Um segundo banquete. Ele falou: outro banquete para mim? Sim, outro banquete. Eu quero a presença de Amã nesse banquete.
eu quero que o senhor convide a Amã para vir nesse banquete. E o rei convidou Amã, e Amã ficou alegre, e Amã ficou totalmente alegre, falando assim: ó, o rei convidou eu para ir no banquete que a rainha Esther fez. Que coisa gloriosa, que honra! Mas Amã não sabia que era o banquete da morte dele. Era o banquete da alegria de Assuero, mas era o banquete da morte de Amã. Aí, quando ela fez o segundo banquete, que ela termina, o rei falou para ela: Esther, peça o que tu quer, até metade do reino eu te dou. Eu posso pedir, rei? Pode. Eu quero que o senhor elimina com esse Amã. Por quê? Rei, ele fez uma lei, está marcado para o dia 13 do rei de Adar. Todos os judeus têm que ser mortos. E eu pertenço ao povo judeu, então eu também estou condenada. Na lei dele eu morro. Como os dois guardas queriam te matar, esse Amã quer matar eu. Lá era dois reis, dois guardas, aqui é Amã. Essa lei aí para matar eu, matar sua esposa. Ó, o rei falou assim: mas quem é que fez isso? Quem é que fez esse mal? Quem é esse homem perverso para fazer uma lei para matar a minha rainha, a minha esposa? Você é esse homem aí, ó, Amã, esse que está perto do senhor aí. Aí o rei, aí Amã ficou arrasado perante o rei, perante a rainha. Aí o rei falou: Amã, você fez isso? E nisso, irmão, o rei saiu para fora para tomar um ar, porque ele ficou muito nervoso com a notícia. Quando ele volta, o Amã estava sentado na cama, que a Esther também estava, e o rei interpretou que ele estava querendo abusar da Esther. Aí ele falou assim: ainda na minha casa você está querendo abusar da minha esposa? Aí alguém levantou e falou assim: rei, ele fez uma forca na casa dele para matar Mardoqueu. Aí o rei falou assim: então leva ele e mata ele na própria forca que ele fez para Mardoqueu. E Amã e a sua família foi morta. E Mardoqueu tomou o lugar dele e se tornou o braço direito do rei. Agora Mardoqueu era o braço direito do rei e a sua sobrinha era a rainha do rei. Agora eu quero parar e falar: esse Mardoqueu, que criou Esther, que conduziu ela para ser rainha, defendeu o rei da armadilha dos dois guardas, defendeu o judeu da lei que matava tudo. E agora ele foi prosperado. Ele foi, em vez de ficar na porta do palácio, agora ele ficava ao lado do rei. Agora ele não ficava mais no lado de fora do palácio, ele ficava dentro do palácio e como o braço direito de Deus. Vale a pena cuidar do povo de Deus. Vale a pena cuidar da rainha. Vale a pena cuidar do rei. A recompensa é muito grande. É Deus tirar nós do lado de fora e colocar nós para o lado de dentro. Colocar nós aonde está o rei e aonde está a rainha. Que mudança! Que mudança que teve Assuero. Que mudança! E a nossa mudança, ela vem aí, quando nós cuidamos da causa do rei.
quando nós cuidamos da causa da rainha. Então, aí vem a nossa prosperação, é de sair do lado de fora do palácio e ir morar para o lado de dentro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas de hoje. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: Deus se arrependeu ou não? Gênesis 6:6 e Números 23:19. Obrigado, pastor João, Deus te abençoe. Aí Deus está arrependido no seu ministério de homem, irmão. Porque Deus tem várias maneiras de trabalhar. Como homem, ele se arrepende. Me arrependo de ter feito os homens sobre a terra. E os homens que ele estava arrependido de fazer era a linhagem de Caim. Não era a linhagem de Sete, não. Era a linhagem de Caim. A linhagem de Caim trouxe arrependimento de Deus de fazer. Por isso que Deus matou tudo. Passou em natureza, passou na arca a natureza, que é uma semente. A semente da serpente que passou na arca é espiritual. Não é natural, é espiritual. Então Deus fala como homem. Por isso, irmã Marcela, que nós temos que ver aonde ele fala como Deus, aonde ele fala como homem. Como Deus ele chora, como homem ele chora, como homem ele dorme no barco, como homem ele senta cansado, com dor de cabeça na beira do poço lá de Samaria, para conversar com a samaritana, disse que ele estava muito cansado. Então, como homem. Então, nós temos que ver na Bíblia aonde ele fala como homem e aonde ele fala como Deus. Porque Deus não se arrepende do que ele faz. Porque se ele arrepender, então ele errou. Então, ele está falando como homem. Como homem. Então, nós temos que entender que Deus trabalha como guerreiro, ele trabalha como Melquisedeque. Melquisedeque é Cristo, como guerreiro. Veja bem, é Cristo como guerreiro. Agora, como sacerdote, ele é Melquisedeque. Como sacerdote que encontrou com Abraão de Oseia. É Melquisedeque, como sacerdote. Quando ele chegou no templo, ele pegou um azorraque, bateu nas ovelhas, virou a mesa e falou: a casa do meu pai é casa de adoração. Vocês têm convertido em cobiça de ladrão. Ali ele estava como diácono. Ali não estava como profeta, nem como Deus. Ele estava como diácono. Então nós temos que ver que ministério que ele está quando ele está fazendo certa obra. Que ministério que ele está usando. Ali quando ele fala que ele arrependeu de ter feito o homem, ele estava falando como homem e estava falando da linhagem de Caim. E quando ele fala que ele arrependeu de colocar Saul como rei, que ele arrependeu de colocar Saul como rei, ele estava falando como homem. Ele não estava falando como Deus. Então nós temos que ver aonde ele fala como homem e aonde ele fala como Deus. Quando ele disse assim, Gênesis 1:26, criamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Está no plural. Ele está falando com alguém. Com quem que ele está falando? Falando com ele mesmo. Um ministério conversando com o outro. O ministério do pai conversando com o ministério de filho. Façamos homem a nossa semelhança. Deus homem, Deus é homem e Deus é Deus. Deus se fez carne. Mas ele já trabalhava como homem lá atrás. Antes dele fazer carne, ele já trabalhava como homem. Como homem ele trabalhava. Num corpo teofânico, ele ministrava o serviço de homem. Como guerreiro, ele era Melquisedeque.
Como mensageiro, ele era Gabriel. Então ele, e como sacerdote, ele era Melquisedeque. Então ele trabalhava como homem. Ele falava como homem, porque ele ia se fazer homem. Ele ia se fazer homem. Mas já estava nele a natureza do homem. Já estava com Deus. Porque aí ele veio sobre Maria e transformou ela em carne. Mas já estava com ele. Porque no princípio era verbo. O verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Então já estava com Deus. Então já estava com Deus. A natureza do homem. Aí que se fez carne em Maria. Então que Deus te abençoe, irmão Marcelo. Vamos para a última pergunta agora da irmã Roberta Piuma. Ela pergunta, pastor Joel Nintz, a rainha Esther teve quantos filhos? Irmã, não fala a Bíblia de quantos filhos a rainha Esther teve. E também não temos uma mensagem da irmã Brana. Pode ser que tenha, irmã, porque a irmã Brana pregou mais de 1000 mensagens, né? 1100, parece. E o que nós temos com nós é umas 300 mensagens, por aí. Então tem muita coisa que nós ainda não sabemos, porque nós não temos todas as mensagens. Então tem muita coisa, como a Brana falou, que não chegou a nós ainda. Mas sobre a rainha Esther, ele só fala que ela é tipo da noiva, que a Suera é tipo de Jesus. Que é tipo de Jesus. Isso ele fala. Então nós não temos assim ele falando de quanto viu. Outra coisa também, que a turma sempre pergunta, e às vezes a gente não tem resposta. Eles perguntam, a mulher de Jó era a mesma, aquela que mandou ele amaldiçoar Deus? Era a mesma mulher que ele traz mais 7 filhos, 7 e 3 filhas, mais bonita do que as primeiras? É a mesma mulher? Também nós não temos resposta, se é a mesma mulher. Nós não temos resposta. Porque quem deixa nós, irmã Roberta, quem deixa nós com o pé no chão, quem deixa nós alicerçado, é o irmão Brana. Porque ele teve esse privilégio que nós não temos, de falar direto com Deus, falar direto com o anjo. Nós não temos esse privilégio. Nós viver naquilo que o irmão Brana trouxe para nós. Então nós vivemos sob a orientação do irmão Brana,